Olá, querido, querida aqui do canal, aqui é Georgia Sabino falando. Bem-vinda a mais um vídeo, mais um dia que nós estamos aqui reunidos para falar algo da parte do Senhor. E hoje o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos a respeito desse tema que é: por que Deus nos dá sonhos proféticos? Então eu separei aqui, eu reuni aqui 4 motivos pelo qual o Senhor nos dá um sonho profético. 4 motivos pelo qual o Senhor nos dá sonhos proféticos. Quantas vezes nós temos sonhos, não percebemos? Eu, quando era mais nova, eu tinha, assim, desde os 12 anos, quem me segue aqui sabe que já assistiu os outros vídeos, sabe que desde os 12 anos o Senhor fala muito comigo em sonho. É algo muito especial para mim, porque o Senhor sempre foi me orientando, me dando uma direção através de sonhos proféticos, né, desde os 12 anos. Então, muitas vezes Deus ele faz dessa maneira para falar conosco exclusivamente. Às vezes Deus pode usar uma pessoa para falar comigo e com você. O Senhor ele usa sempre a palavra dele. Inclusive, quando nós temos um sonho profético, um dos primeiros sinais é que existe uma base bíblica que vem de Deus. Né? Nem todo sonho vem de Deus, nem todo sonho é um sonho profético. Mas a gente sabe quando é um sonho profético porque a gente tem que estar sempre baseado na Bíblia, que é a palavra do Senhor. E a Bíblia é a principal ferramenta para nós ouvirmos a voz de Deus. Mas Deus também tem outras formas de falar comigo e com você, e muitas vezes é através de uma revelação, de um sonho profético. Quantas vezes o Senhor falava comigo quando eu era mais nova e eu ignorava, porque eu não tinha o conhecimento, eu não contava para ninguém. Eu tinha 12 anos de idade, eu sonhava ali, Deus me mostrava algo, daqui a pouco eu via aquilo acontecendo, um cumprimento, e eu entendia somente depois. Mas o Senhor ele colocou no meu coração hoje aqui para compartilhar com você que está assistindo esse vídeo, essas experiências, e também para te orientar, para te alertar, para você ficar ligado, ligada no Senhor e entender quando o Senhor estiver falando com você através de uma revelação profética. Amém? Eu gostaria de começar lendo no livro de Jó, que fala assim no capítulo 33, versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de 2 modos. Mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai no sono profundo, sobre os homens quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Amém? Foi até o versículo 16. Quantas pessoas na Bíblia que eu e você já lemos e vimos Deus falar através de sonhos? A gente sabe da história de José do Egito, né? Nós sabemos também de Daniel, sabemos também da esposa de Pilatos, que quando Jesus estava passando por aquela situação da crucificação, a esposa de Pilatos também teve um sonho a respeito. Então, assim, o Senhor ele tem várias formas de falar comigo e com você. Como eu falei aqui no começo, a Bíblia é o principal caminho para Deus falar comigo e com você. Se nós abrirmos a Bíblia todos os dias, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo. Mas o Senhor também tem outras maneiras de falar. E às vezes Ele quer falar algo no particular para mim, para você, de uma forma muito específica, de uma forma muito detalhada. E aí acontece que o Senhor ele nos traz uma revelação para nós ficarmos orientados daquilo que Ele quer falar, direcionados, não termos dúvida que é Ele que está falando. E toda vez que nós tivermos isso, nós temos que sempre estar em comunhão com Deus, buscar na palavra do Senhor para que a gente tenha essa confirmação que veio da parte de Deus. Eu vou começar aqui, sem mais delongas, a falar. O primeiro motivo pelo qual o Senhor ele pode falar conosco através dos sonhos proféticos é para orarmos por algo ou por alguém. Às vezes Deus vai te mostrar uma situação de uma pessoa
às vezes você nem tem tanta intimidade assim com essa pessoa, mas o Senhor, Ele deseja que você esteja orando especificamente por essa pessoa. Muitas vezes, quando Deus faz dessa maneira, essa pessoa que você recebeu ali a orientação, a pessoa que recebeu a orientação é uma pessoa que já tem um chamado de intercessão. De repente você já é um intercessor, você já tem o dom, já tem a unção de intercessão, e o Senhor, Ele vai te mostrar para que você possa orar em específico por aquela vida, ajudar em oração. Ou muitas vezes o Senhor vai te mostrar também, pode ser também, que é outra alternativa, que o Senhor mostra para você orar por alguma situação, alguma causa sua, da sua vida no particular, algum familiar teu, alguma situação que é necessário você levantar um clamor. Esse é o primeiro lugar. E segundo lugar, o Senhor, Ele nos dá esse sonho profético para nós não sermos enganados. Por quê? Quando o Senhor, Ele mostra para nós, através do sonho, uma direção, uma pessoa, uma situação, é que o Senhor está querendo dizer, siga dessa forma, vai até essa pessoa, essas são as características da pessoa, ou essas são as características do lugar que eu quero que você vá. Então o Senhor, Ele mostra para que nós não venhamos ficar em dúvida, porque se nós tivermos dúvida, nós não vamos tomar a decisão certa. Então quando o Senhor, Ele mostra com detalhamento algo do futuro, algo que você precisa fazer, alguém que você precisa ter um contato, Ele vai te mostrar dessa maneira para que você não se confunda e você não faça a escolha errada. Um exemplo clássico é a situação quando eu tive um sonho antes de eu conhecer meu marido, eu sonhei com meu marido. E eu vi meu marido, as características dele ali, física, de rosto, cor de pele. E quando eu encontrei meu marido pela primeira vez, detalhe, eu nunca tinha visto ele, quando o Senhor me deu essa revelação e me disse que seria meu marido. Quando eu encontrei ele, pela primeira vez, eu consegui identificar que ele era a pessoa da revelação. E isso me ajudou a não, como eu estava solteira, a não me envolver com uma outra pessoa ou com outra pessoa que não tinha aquelas características. Então o Senhor, Ele não mostra algo só por mostrar. Ele mostra para nos dar uma direção, para nos dar um caminho, para nos dar a lucidez de algumas situações. Se você não assistiu esse vídeo que eu falo com detalhes, que eu sonhei com meu marido antes de conhecê-lo, assista aqui no canal. Esse vídeo está incrível. Se você puder depois assistir, são 17 minutos mais ou menos, mas eu deixo bem detalhado como foi. Né, uma grande bênção. Bom, e em terceiro lugar, o porquê que Deus nos dá sonhos proféticos? Para seguirmos a direção certa. Como eu falei, já ele interliga com esse, para não sermos enganados, né? Para seguirmos a direção certa. Então, se nós estivermos orientados debaixo daquilo que Deus nos mostrou, nós não somos enganados, porque o inimigo vai tentar lançar setas, vai tentar mostrar, colocar pratos, né? Nesse caso aqui, que eu dei o exemplo do meu exemplo, para eu tomar atitude diferente e fugir do propósito do Senhor, ou para eu não seguir o lugar certo que Deus mostrou para a minha vida. Então, esses dois, o segundo e o terceiro, eles têm essa concordância, que nós devemos seguir a direção certa do Senhor, para nós vivermos a promessa do Senhor. Então ele mostra, porque ele fala assim, olha, você vai para a direita, não vai para a esquerda, é direito o seu caminho. Então aqui na vida real vai vir uma proposta para você, vai para a esquerda. E aí você vai falar assim, não, peraí, Deus já me mostrou naquela revelação que eu devo ir para a direita, então eu vou falar não para essa proposta. Entendeu? Então seria exatamente isso. E o quarto lugar diz assim, quando o fato se cumprir, saibamos que foi da vontade de Deus. Então, um dos motivos que Deus também nos revela certas situações é justamente para quando
a situação acontecer, você e eu tenhamos aquela convicção, foi Deus que preparou. Então isso daqui é bênção para minha vida. Foi esse emprego, foi essa porta de emprego, deu certo, foi confirmação, Deus já tinha me mostrado, agora aconteceu, é da vontade de Deus, é algo abençoado, vai dar certo. Ou Deus me revelou a pessoa que eu ia casar, agora estou diante dela, vou casar, vai dar certo, é da vontade de Deus. Então percebe que a gente não sente aquela dúvida, aquela questão que muitas pessoas sentem de tomar uma decisão, que fica uma dúvida pairando. Toda vez que existe uma certa mudança no ser humano, existe uma dúvida, uma insegurança. Então quando o Senhor ele pensa em nos dar uma revelação, em nos dar uma revelação de algo profético, é por causa disso, para que nós não venhamos ter dúvida, mas que nós possamos ir direto ao ponto, direto ao alvo, para que as coisas deem certo nas nossas vidas. E muitas vezes o Senhor também avisa através de sonhos, situações que são mais delicadas. Também tem um vídeo aqui no canal quando eu falo sobre a questão da minha mãe. Quando Deus me avisou o que Ele a recolheria. Pois se você tiver um tempo, assista aqui, maratone aqui no canal, que tem bastante testemunho. E o Senhor ele me revelou desta forma, através de uma visão, falando sua mãe, né, e que iria recolher a minha mãe. Então, Deus ele tem os seus motivos. Então, quando o fato aconteceu, eu sabia, mas claro que a gente não aceita, né? O nosso coração ele dói muito quando é uma situação como essa. Mas depois, com o tempo, eu entendi. Eu falei, Deus avisou antes para preparar o meu coração. A palavra fala também que o Senhor ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas, os seus servos, os profetas. Então, que nós possamos, a partir de hoje, ficarmos atentos naquilo que o Senhor nos orienta, porque muitas pessoas têm essa orientação através de um sonho, através até mesmo da vida de alguém que Deus usa também, ou da Bíblia, que Deus usa como uma palavra dando uma direção. Às vezes você está no culto, Deus usa o pregador, a pregadora ali para falar contigo, para te dar uma orientação, e muitas vezes, muitos de nós não seguem, recebeu a orientação e deixou-se perder aquela orientação e tomou uma atitude precipitada. Olhou para aquilo que estava diante dos olhos e falou, não, eu vou fazer isso daqui, não, aquilo ali não tem nada a ver. Cuidado, querida, cuidado, querido, porque se o Senhor está falando, você pode ter certeza que vai ser o melhor para a tua vida. O Senhor nunca vai dar algo para você, nem para mim, que não seja o melhor. Quando Ele revela que Ele vai fazer algo para nós, Ele já está preparando tudo, Ele já está preparando o recurso, Ele já está preparando ajudadores, Ele já está preparando toda a questão que muitas vezes paira na preocupação da minha mente e da sua mente. Que nós possamos descansar no Senhor, quando o Senhor falar que Ele vai fazer algo, nós possamos descansar, confiar e crer que no momento certo nós vamos viver essa promessa. E lembrar sempre que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então o primeiro passo ali é a palavra profética, o sonho profético do Senhor, é para justamente nos preparar para que nós possamos correr atrás para o sentido correto daquilo que Ele nos mostrou. Porque Ele mostra para que nós possamos nos posicionar e fazermos a nossa parte. O que nós não podemos também é fazer, como muitos caem nesse erro, o Senhor dá uma revelação, dá uma direção e a pessoa fica sentada de braços cruzados. O Senhor falou, o Senhor vai fazer. E fica aguardando sem sequer se movimentar. Nós precisamos nos movimentar em direção aonde o Senhor falou para nós que nós vamos viver a promessa. Deus falou que você vai para aquele lugar viver a promessa, então você precisa se mexer. Você precisa começar a se fazer o que está ao seu alcance.
Aí você fala, mas eu não consigo, eu não tenho todo o recurso para chegar até onde o Senhor falou que eu devo chegar. Mas você pode sim fazer a sua parte daquilo que cabe, aquilo que você consegue, e você apresentar diante do Senhor. Senhor, o Senhor falou que eu vou viver isso, que eu vou ir até aquele local, mas eu não tenho condições até lá, mas eu fiz até aqui eu fiz. E o Senhor, Ele vai completar a boa obra, Ele vai levantar recursos e situações para você viver essa promessa. Amém? Então hoje foi esse vídeo aqui que foi reservado, que o Senhor colocou no meu coração para falarmos, que eu e você possamos meditar nessa palavra e estarmos atentos para ouvir a voz do Senhor, naquilo que Ele tem para nos mostrar, para nos direcionar, e que possamos estar em obediência, porque vamos viver o melhor desta terra, em nome de Jesus. Amém? Você que ficou até aqui assistindo o vídeo, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção de ouvir a voz do Senhor através da minha vida. Eu peço a você, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, clica no sininho aí para que quando tiver novos vídeos você seja notificado também. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ter essa direção também em nome de Jesus, e para que esse vídeo chegue mais longe. Que o YouTube, ele depende, para ele se movimentar, para que pessoas sejam alcançadas, ele depende de que pessoas que estão assistindo se movimentem no vídeo, comente, curta, encaminhe, para que ele cresça em nome de Jesus e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Esse canal é para isso. E todos vocês que já estão inscritos e se inscreverem estão aqui na nossa lista de oração que nós fazemos diariamente para todos os inscritos, para que Deus abençoe todas as áreas no nome de Jesus. Eu quero que você medite novamente nessa palavra, pense naquilo que o Senhor tem para a sua vida e creia que Ele vai realizar. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Um super abraço, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.